E aí, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Francisco Henrique e hoje nós vamos ler os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos. Hoje a gente está fazendo 154 dias que nós começamos um plano de leitura, de ler a Bíblia inteira no ano de 2023, que é nesse ano aqui. Certo? Se você quiser participar junto conosco desse plano de leitura, é muito simples para participar. É só você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e aguardar os vídeos assim que eles saírem, tá bom? Quando você sair, você abre o vídeo, você vê lá a leitura e lê junto com a gente, tá certo? É isso aí. Então a gente vai orar para a gente iniciar a nossa leitura de hoje, pedir que o Senhor venha nos dar graça para entender, compreender e aprender, tá certo? E levar essa palavra adiante. Então vamos lá. Senhor, meu Deus eterno, Pai, mais uma vez te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Te agradecemos mais uma vez pelo privilégio que o Senhor nos concede de estar aqui nesse dia, lendo a Tua Palavra. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha nos dar graça, sabedoria, venha nos dar entendimento para que possamos compreender. O Espírito Santo vem nos ensinar. Vem, Senhor, vem nos instruir. Eu pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então a gente vai aqui para o capítulo 9, que tem um título assim: Deus escolhe Israel. Versículo 1 do capítulo 9. Digo-lhes a verdade, tendo Cristo como testemunha e minha consciência e o Espírito Santo a confirmam. Meu coração está cheio de amarga tristeza e angústia sem fim por meu povo, meus irmãos judeus. Eu estaria disposto a ser amaldiçoado para sempre, separado de Cristo, se isso pudesse salvá-los. Eles são o povo de Israel, escolhidos para serem filhos adotivos de Deus. Ele lhes revelou sua glória, fez uma aliança com eles e lhes deu sua lei e o privilégio de adorá-lo e receber suas promessas. Do povo de Israel vêm os patriarcas e o próprio Cristo. Quanto à sua natureza humana, era israelita. E ele é Deus, aquele que governa sobre todas as coisas e é digno de louvor eterno. Amém. Acaso Deus deixou de cumprir sua promessa a Israel? Não, pois nem todos os descendentes de Israel pertencem de fato ao povo de Deus. Só porque são descendentes de Abraão, não significa que são verdadeiramente filhos de Abraão. Pois as Escrituras dizem: Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Isso significa que os descendentes físicos de Abraão não são necessariamente filhos de Deus. Apenas os filhos da promessa são considerados filhos de Abraão. Pois Deus havia prometido: voltarei por esta época e Sara terá um filho. Esse fato não é único. Também Rebeca ficou grávida de nosso antepassado Isaque e deu à luz a gêmeos. Antes de eles nascerem, porém, antes mesmo de terem feito qualquer coisa boa ou má, ela recebeu uma mensagem de Deus. Essa mensagem mostra que Deus escolhe as pessoas conforme os propósitos dele e as chama sem levar em conta as obras que praticam. Foi dito a Rebeca: seu filho mais velho servirá a seu filho mais novo. Nas palavras das Escrituras, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Estamos dizendo, então, que Deus foi injusto? Claro que não, pois Deus disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Portanto, a misericórdia depende apenas de Deus, e não de nosso desejo nem de nossos esforços. Pois as Escrituras afirmam que Deus disse ao faraó: eu o coloquei em posição de autoridade com o propósito de mostrar em você meu poder e propagar meu nome por toda a terra. Como podem ver, ele escolhe ter misericórdia de alguns e endurecer o coração de outros. Mas algum de vocês dirá: então por que Deus os culpa? Não estão apenas cumprindo a vontade dele? Ora, quem é você, mero ser humano, para discutir com Deus? Acaso o objeto criado pode dizer aquele que o criou: por que você me fez assim? O oleiro não tem o direito de usar o mesmo barro para fazer um vaso para uso especial e outro para uso comum? Da mesma forma, Deus tem o direito de mostrar sua ira e seu poder, suportando com muita paciência aqueles que são objeto de sua ira, preparados para a destruição. Ele age desse modo para que as riquezas de sua glória brilhem com esplendor ainda maior sobre aqueles dos quais ele tem misericórdia, aqueles que ele preparou previamente para a glória. E nós estamos entre os que ele chamou, tanto dentre os judeus como dentre os gentios. A esse respeito, Deus diz na profecia de Oséias: chamarei meu povo, aqueles que não eram meu povo,
e amarei aqueles que antes eu não amava. E também, no lugar onde lhes foi dito, vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. E a respeito de Israel, o profeta Isaías clamou: embora o povo de Israel seja numeroso como a areia do mar, apenas um remanescente será salvo, pois o Senhor executará sua sentença sobre a terra de modo rápido e decisivo. E como Isaías tinha dito em outra passagem, se o Senhor dos Exércitos não houvesse poupado alguns de nossos filhos, teríamos sido exterminados como Sodoma e destruídos como Gomorra. Pronto, agora a gente vai para o versículo 30, que tem um título assim: a incredulidade de Israel. Versículo 30 do capítulo 10. É isso, não, capítulo 9. Versículo 30 do capítulo 9. O que significa tudo isso? Embora os gentios não buscassem seguir as normas de Deus, foram declarados justos, e isso aconteceu pela fé. Já o povo de Israel, que se esforçou tanto para cumprir a lei, a fim de se tornar justo, nunca teve sucesso. Por que não? Porque tentaram se tornar justos por meio de suas obras, e não pela fé. Tropeçaram na grande pedra em seu caminho, e a esse respeito as Escrituras afirmam: põe em Sião uma pedra que os faz tropeçar, uma rocha que os faz cair, mas quem confiar nele jamais será envergonhado. Irmãos, no versículo 33, nós terminamos o capítulo 9. Agora a gente vai para o capítulo 10, que tem o mesmo título anterior, que é a incredulidade de Israel. Então vamos lá, versículo 1 do capítulo 10. Irmãos, o desejo de meu coração e minha oração a Deus é que o povo de Israel seja salvo. Sei da dedicação deles por Deus, mas é entusiasmo sem entendimento, pois não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele, apegam-se a seu próprio modo de se tornar justos, tentando seguir a lei, e recusam a maneira de Deus, pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Como resultado, todo o que nele crê é declarado justo. Pronto, agora a gente vai para o versículo 5 aqui do capítulo 10, que tem um título assim: a salvação é para todos. Versículo 5 do capítulo 10. Moisés escreve que o modo pelo qual a lei torna alguém justo exige obediência a todos os seus mandamentos. Mas o modo pelo qual a fé torna alguém justo diz: não diga em seu coração, quem subirá ao céu para trazer Cristo para a terra? E não diga, quem descerá ao lugar dos mortos para trazer Cristo de volta à vida? Na verdade diz, a mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração. E essa mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. Como diz as Escrituras, quem confiar nele jamais será envergonhado. Nesse sentido, não há diferença entre judeus e gentios, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente todos que o invocam. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhe falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem: como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas. Nem todos, porém, aceitam as boas novas, pois o profeta Isaías disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Mas eu pergunto, o povo de Israel ouviu de fato a mensagem? Sim, eles ouviram. Sua mensagem chegou a toda a terra, e suas palavras alcançaram os confins do mundo. Volto a perguntar, será que o povo de Israel entendeu? Sim, eles entenderam, pois já no tempo de Moisés Deus disse: provocarei seu ciúme por meio de um povo, que nem sequer é nação. Provocarei sua ira por meio de gentios insensatos. E mais tarde Isaías se pronunciou com ousadia: fui encontrado por aqueles que não me procuravam. Revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. A respeito de Israel, porém, disse: o dia todo abri meus braços para eles, mas foram desobedientes e rebeldes. Pronto, a gente encerrou aí no versículo 21, capítulo 10. Agora a gente vai para o capítulo 11, que tem um título assim:
a misericórdia de Deus para com Israel. Versículo 1 do capítulo 11. Então eu pergunto, Deus rejeitou o seu povo, a nação de Israel? Claro que não. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Não, Deus não rejeitou seu povo, que conheceu de antemão. Vocês sabem o que as Escrituras dizem a esse respeito? O profeta Elias se queixou a Deus sobre o povo de Israel, dizendo: Senhor, eles mataram teus profetas e derrubaram teus altares. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar. E vocês se lembram da resposta de Deus? Ele disse: Ainda tenho outros 7.000 que jamais se prostrarão diante de Baal. O mesmo acontece hoje, pois uns poucos do povo de Israel permaneceram fiéis, escolhidos pela graça de Deus. E se a escolha se dá pela graça de Deus, então não se baseia nas obras deles, pois nesse caso a graça deixaria de ser o que verdadeiramente é, ou seja, gratuita e imerecida. Portanto, a situação é esta: a maioria do povo de Israel não encontrou o que tanto buscava, mas uns poucos, aqueles que Deus havia escolhido, o encontraram, enquanto o coração dos demais foi endurecido. Como dizem as Escrituras, Deus os fez cair em sono profundo. Até hoje fechou-lhes os olhos para que não vejam, e tapou-lhes os ouvidos para que não ouçam. Da mesma forma, Davi disse: que sua mesa farta se transforme em laço, em armadilha que os faça pensar em tudo, que tudo vai bem, que seus privilégios os façam tropeçar e que recebam o que merecem, que seus olhos se escureçam para que não vejam e que suas costas fiquem encurvadas para sempre. Acaso o povo de Deus tropeçou e caiu sem possibilidade de se levantar? Claro que não. Foram desobedientes e por isso Deus tornou a salvação acessível aos gentios, para que seu próprio povo sentisse ciúme. Se os gentios foram enriquecidos porque os israelitas fracassaram ao rejeitar a salvação que Deus lhes oferece, imaginem como será maior a bênção para o mundo quando Israel for plenamente restaurado. Dirijo-me especialmente a vocês, gentios, e uma vez que fui designado apóstolo aos gentios, enfatizo isso, porque desejo que, de algum modo, o povo de Israel sinta ciúme, e assim eu posso levar alguns deles à salvação. Pois se a rejeição deles possibilitou que o resto do mundo se reconciliasse com Deus, a aceitação será ainda mais maravilhosa. Será vida para os que estavam mortos. Se a parte da massa entregue como oferta é santa, então toda ela é santa. E se as raízes da árvore são santas, os ramos também o serão. Mas alguns desses ramos, do povo de Israel, foram cortados. E vocês, gentios, que eram ramos de uma oliveira brava, foram enxertados na árvore. Agora, portanto, participam do alimento nutritivo que vem da raiz da oliveira especial de Deus. No entanto, não devem se orgulhar de terem sido enxertados no lugar dos ramos que foram cortados, pois é a raiz que sustenta o ramo, e não o contrário. Talvez digam: esses ramos foram cortados para abrir espaço para nós. É verdade, mas lembrem-se de que esses ramos foram cortados porque não creram e que vocês estão ali porque creem. Portanto, não se orgulhem, mas temam o que poderia acontecer. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará vocês. Observe como Deus é, ao mesmo tempo, bondoso e severo. É severo com os que lhe desobedecem, mas é bondoso com vocês, desde que continuem a confiar em sua bondade. Mas se deixarem de confiar, também serão cortados. E se o povo de Israel abandonar sua incredulidade, será enxertado novamente, pois Deus tem poder para enxertá-los de volta na árvore. Vocês eram, por natureza, o ramo cortado de uma oliveira brava. Portanto, se Deus mostrou disposto a fazer algo contrário à natureza ao enxertá-los em sua árvore cultivada, estará ainda mais disposto a enxertar os ramos naturais de volta na árvore da qual eles fazem parte. Pronto, irmãos, agora a gente vai para o versículo 25 do capítulo 11, que tem um título assim: A misericórdia de Deus é para todos. Versículo 25 do capítulo 11. Irmãos, quero que vocês entendam este mistério, para que não se orgulhem de si mesmos. Alguns do povo de Israel têm o coração endurecido, mas isso durará apenas até que o tempo dos gentios se complete.
e assim todo Israel será salvo. Como diz as Escrituras: o libertador virá de Sião e afastará Israel da impiedade. E esta é minha aliança com eles: eu removerei seus pecados. Muitos do povo de Israel agora são inimigos das boas novas, e isso beneficia vocês, gentios. No entanto, porque ele escolheu seus patriarcas, eles ainda são o povo que Deus ama, pois as bênçãos de Deus e o seu chamado jamais podem ser anulados. Em outros tempos, vocês, gentios, foram rebeldes contra Deus, mas agora, por causa da desobediência deles, vocês receberam misericórdia. Agora eles são os rebeldes, e Deus foi misericordioso com vocês, para que eles também participem da misericórdia dele. Pois Deus colocou a todos debaixo da desobediência, para que de todos tivessem misericórdia. Como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus! É impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa, para que ele precise depois retribuir? Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja a toda a glória, para sempre. Amém. Pronto, meus irmãos, encerramos o versículo 36, a leitura diária de hoje. Meus irmãos, como sempre, que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, dando graça e sabedoria. Cada dia a gente continue firme no propósito, buscando conhecer cada vez mais o Senhor e aprender cada vez mais dele. É isso aí, meus irmãos. Fiquem com o Senhor, fiquem com Deus, que o Senhor conceda um ótimo dia para vocês e que a gente se veja amanhã, se assim o Senhor Jesus permitir. Tchau, valeu e a paz do Senhor.